Na continuidade da nossa leitura e estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nós vimos no capítulo anterior a prece de Ismália, na rogativa dela a Deus pelos espíritos que dormem ali no plano dos espíritos estes que acreditavam a existência do nada após a morte do corpo terreno, e também a quase total falta de consciência espiritual. E agora, neste capítulo próximo, 25, nós vamos ver, nos relatos de André Luiz, os efeitos desta oração. Nos diz o seguinte André Luiz: as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí agora que ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes desta viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro as formas variadíssimas. Interessante a observação de André Luiz. Mesmo depois de fim da prece, feita oralmente pela Ismália, nesse momento ele ainda percebe os efeitos da prece que estão sendo direcionadas àqueles espíritos dormentes. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. Concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vidas. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que o atormentavam. Como sonâmbulos, prestes a despertar, muitos moviam os pés e as mãos como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Lembre-se de que, antes da prece, nos relatos de André Luiz, eram corpos praticamente de fato mumificados, petrificados, imóveis totalmente. E já agora a gente começa a ver algo dos efeitos da oração da Ismália nesses espíritos, que estas palavras dela e estas energias vivificantes começam a penetrar-lhe e a despetrificar aqueles espíritos. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me exclamando: não se preocupe, André.
Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem agora notificados de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim. Mais do que sonhar, talvez imaginam estarem em um pesadelo. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro a outras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos, continua André, silenciosos por mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam aquela imobilidade anterior, como se tivessem petrificados. Esmalha, declarou terminadas as nossas atividades de oração, e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: gratíssimos pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. E há muito nós sabemos que o maior recurso de que nós dispomos na existência espiritual nossa, tanto encarnados como desencarnados, é exatamente a oração. Ela, quando feita com amor, com sinceridade, com fé, ela é a ligação direta entre o Criador e nós. Evidentemente, esta ligação não se faz diretamente, mas se faz intermediando-se as diversas escalas espirituais que atinge aquela altura dos espíritos puros que atuam em nome do Criador. Acresce notar, porém, que já comentamos o assunto que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. São transmissões de energias mentais. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além no sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir de que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Nós sabemos que, de acordo com a sintonia de cada um de nós, e com aquilo que nós desejamos e com o que nós oramos, nós fazemos a sintonia com os espíritos elevados ou ainda com os espíritos inferiores, ainda ignorantes das leis divinas do amor. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe a resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nestas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo inferior, edificando-nos a esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. E ainda procurando materializar o pensamento para nos facilitar a compreensão, Aniceto acentuou: Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade de colaboração individual. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber
com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição, como já disse, o Pai visita os filhos necessários através dos filhos que procuram compreendê-la. Ou seja, o ser humano ajuda o ser humano através do próprio ser humano. Deus se utiliza de todos nós para nos auxiliarmos mutuamente. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre de nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Nunca poderia haver em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. E aqui cabe sempre aquela lembrança de que todo homem, todo ser humano que atinge o grau de fazer o bem o tempo todo, de ser bom, está a caminho da sua evolução da esfera do homem racional para o homem angelical. Todos os nossos desejos e impulsos, continua Aniceto, razoáveis, são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifica o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos fazem consigo a luz da bondade, ou já possuem um mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto, nos diz André, abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não se dera por finda à lição e, depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que neste pavilhão nós temos aqui 1.980 abrigados, que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicações comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Destes 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 deles é que se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam agora um trabalho de cooperação fraternal, não se esqueçam desta lição. Façamos todo o bem, sem qualquer expectativa ou ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos nas exigências do resultado. De acordo com os ensinamentos e essa observação de Aniceto, André Luiz e Vicente, nós temos que, de fato, a prática do bem, do amor ao próximo, da caridade, ela deve ser permanente, constante e em abundância. Agora, não cabe a nós desejarmos nenhum resultado de imediato, pois só a Deus, nosso Pai, como nós vamos ver agora na fala que encerra este capítulo, todos os resultados pertencem tão somente a Deus. E continua Aniceto. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. E aqui agora ficamos com esta lição, aprendendo que as orações feitas com sinceridade, com amor, com fé, elas têm resultado sim. Talvez não da forma como a gente deseja, mas da forma como tem que ser. Pois, como Jesus nos ensinou na prece do Sermão da Montanha,
dirigindo-se a Deus como Pai, seja feita sempre a vossa vontade. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio, no próximo vídeo.